Olá, queridos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sou o pastor Raimundo Campos, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Salvador, igreja presidida pelo reverendíssimo pastor Valdomiro Pereira da Silva. E estamos aqui para mais uma teleaula de subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos aqui no estúdio novo porque nós acabamos de gravar para a Secretaria de Missões. Eu trabalho também como diretor da Secretaria de Missões. Nós acabamos de fazer uma live, gravar alguns vídeos para a obra missionária e aproveitamos, estamos usando aqui o ambiente do escritório da Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Salvador para lhe transmitir essa teleaula de subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu quero convidar você a curtir nossos vídeos, se inscrever em nosso canal, compartilhar o vídeo para as suas redes sociais e clicar aqui no sininho de notificações para que você seja sempre avisado quando um dos nossos vídeos estiver no ar. Muito bem-vindo a essa teleaula e nós estamos nos aproximando, aí do final desse segundo trimestre de 2020 e nós vamos para a lição de número 11, lição essa que será ministrada no dia 14 de junho de 2020, que também é o segundo domingo desse mês e que os evangélicos têm como o Dia do Pastor. E nós aproveitamos para mandar um abraço e a paz do Senhor e parabéns para todos os pastores, não somente do Brasil, mas de qualquer lugar que estejam assistindo neste momento. Então, é o Dia do Pastor. Parabéns, pastor, pelo seu dia. O título da nossa lição desse mês de junho, desse dia 14 de junho, a lição número 11, é Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. É o título dessa lição desse dia 14 de junho. E como todas as lições, nós temos aqui um texto áureo que está em Efésios, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Este é o nosso texto áureo, é o texto principal, eu sempre costumo dizer, é o texto que norteia a lição, de onde sai a ideia da lição, o tema da lição, o discurso da lição é embasado nesse texto. A verdade prática, que é aquela verdade extraída da lição, que vai servir para a vivência do aluno, a vivência de quem estuda esta lição, diz o seguinte: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, a ideia é de que essas três características, elas são fundamentais para a unidade da Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe esta semana está em dois livros. O primeiro é Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 4, e Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. O objetivo geral desta lição diz o seguinte: mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Este é o objetivo central desta lição. Eu gosto muito que o professor fique atento aos objetivos, porque eles lhe ajudam a saber o que você vai fazer na sala de aula. Então, o que você vai fazer nesta semana é mostrar aos seus alunos que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Bem, a partir daqui,
nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. O segundo objetivo é enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E o terceiro objetivo, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Muito interessante. O ponto central desta lição está em torno da genuína unidade da igreja. A genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Isso aqui está quase uma redundância, né? Porque a gente vem falando sobre isso desde lá, o objetivo geral. Então vamos ao primeiro objetivo específico. Eu quero lembrar para você que a nossa lição, as nossas lições, ou os comentaristas das nossas lições sempre orientam que o professor utilize cada objetivo específico para cada tópico, isto é, em cada tópico que você alcance o objetivo determinado. Então, o primeiro objetivo deve ser alcançado no primeiro tópico, o segundo objetivo no segundo tópico, o terceiro objetivo no terceiro tópico. Tá bom? Bem, vamos primeiro como o primeiro objetivo específico é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Vamos falar sobre a humildade, lembrando que nossos vídeos não têm como objetivo explicar cada tópico e subtópico da lição, mas trazer para você aquilo que consideramos ser subsídios importantes para você agregar aos seus conhecimentos, à sua pesquisa aí. Então, primeiro eu quero lembrar sobre a origem da palavra humildade. É sempre bom quando a gente vai falar sobre determinada palavra na Bíblia, a gente procurar o significado desta palavra, a origem dessa palavra, porque isso servirá de peso, servirá de importância para explicar sobre aquela palavra dentro daquele tema que você está abordando, dentro daquele discurso que você está usando. Então a palavra vem de humilis, em latim, que deu origem à palavra humilitas, que é humildade. E ela significa pouca elevação, pouca estatura, condição baixa, obscuridade, pobreza, abatimento, baixeza, pouca importância, humildade, do qual provém o nosso vocábulo humildade. É interessante que humilis, já aí no próximo slide, provém de humus, que designava em latim tudo que estivesse perto do solo, ou por extensão de sentido, tudo que tivesse pouca altura. Servia para qualificar pessoas, animais, plantas e qualquer objeto. Daí surgiu a palavra humanidade. Era uma palavra usada para tudo que estava relacionado com a terra, que estava distante do alto, que estava distante do universo e estava relacionado ali com a terra. Portanto, era tudo que estava embaixo, tudo que estava no baixo. Então, é daí que procede a palavra humildade, que já vem de humanidade, que significa aquilo que está embaixo, que tem relação com o solo, que tem relação com a baixeza. Vamos lá. Humilis provém de humus, que designava em latim tudo que estivesse perto do solo. Muito bem, então a grande lição da palavra humildade, portanto, é que a humildade é mais do que uma virtude. Ela deve ser a condição do ser humano. Então, é mais do que uma virtude em nós. É a nossa própria condição. Nós fomos criados do pó da terra. Nós pertencemos à terra. Nós pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui embaixo. Então, a humildade é uma palavra que tem a ver mais do que com mera virtude. Ela é a condição do ser humano. E nós não podemos esquecer isso.
quando nós nos sentirmos elevados, né, fomos tentados a achar que somos alguma coisa, devemos lembrar que somos pó, que a nossa origem vem de humus, homem, humanidade, aquilo que vem de baixo, aquilo que pertence a essa esfera, que pertence ao baixo. Então, por isso que a humildade contrasta com a altivez. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 4, é aquele célebre texto do rei de Tiro e de Sidom, que é uma ilustração de Satanás, que deixou-se ser dominado pelo orgulho, pela altivez, e por isso foi abatido. Então, a humildade, ela contrasta com qualquer sentimento de elevação. Há quem diga que a humildade é uma marca daquele que não quer ser exaltado, que rejeita a exaltação. Então, o verdadeiro humilde não diz que é humilde. O verdadeiro humilde omite isso. Então, esse sentimento, esta condição contrasta com qualquer desejo, com qualquer sonho de estar acima. A humildade, portanto, deve ser a natureza do nosso ser. É por isso que a vida cristã é uma batalha todos os dias para vencermos a nós mesmos, porque nós temos uma tendência natural a buscar a grandeza. Lembre-se que quando Satanás tentou Eva no Éden, ele disse para ela que ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. E foi isso que fez com que Eva comesse daquele fruto. Esse desejo, então essa inclinação a querer ser alguma coisa, é uma síndrome de Satanás, que ele colocou na humanidade. Então esse desejo de exaltação. Então, Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus está dizendo, por natureza, eu sou humilde. Por isso que Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz, tende, pois, irmãos, aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então, Jesus, por natureza, ele era humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu não sou humilde por mera conveniência, para cumprir um protocolo da sociedade. Não, eu sou humilde de coração. Eu sou humilde de natureza. Então, essa é uma das grandes lições da palavra humildade. A humildade, portanto, deve ser a condição do nosso ser. Não deve ser apenas uma virtude, deve ser a nossa própria condição. Então, primeiro, ela deve ser a nossa natureza. Segundo, ela é a nossa condição. Romanos capítulo 12, versículo 16 diz, sede unânimes entre vós, não ambicioneis, olha aí o contraste que eu falei, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Então, é a sua condição, olha só, acomodai-vos, porque você já está nesta condição. Isso é humildade. Acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Então, a humildade é mais do que sentimento, é mais do que virtude, é a condição do nosso ser. Deve ser a
condição do nosso ser. Quando eu, por natureza, em minha condição, sou humilde, então eu não devo, eu não vou precisar correr atrás da humildade, porque por natureza eu já sou humilde. Então, esse é o primeiro objetivo específico. Eu estou te dando essas informações para que elas sirvam de subsídio para a sua lição. O segundo objetivo específico é enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Isso porque crentes mansos não geram rebeldias, movimentos rebeldes dentro da igreja. Crentes mansos, eles são mais de promover a paz e a conciliação. Quando alguém começa a querer fazer motins, barulhos, movimentos rebeldes, os crentes mansos, eles promovem a paz, eles promovem a conciliação. A palavra vem do latim, a palavra mansidão, vem do latim manso é tudo, originalmente significando acostumado à mão, de manos, a palavra mão vem de manos, e reflete o fato de animais domesticados, mansos, estarem habituados ao contato humano. Então a palavra vem da convivência do animal, que estava tão acostumado ao relacionamento com o humano, aí da onde vem a palavra, de onde vem a questão domesticar o animal de natureza violenta passa a ser um animal manso, por causa da domesticação. Então os cachorros, os gatos, né, e outros animais, existem animais selvagens que quando passam muito tempo com o ser humano, ele adquire o hábito de ser manso. Então a palavra manso vem daí, da convivência daquele que é selvagem com os seres humanos. Por isso que eu tomei novamente o Mateus capítulo 11, versículo 29, que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu quero mostrar para você no próximo slide o que é o jugo, né? O jugo era um instrumento usado naquela época, e ainda é usado hoje ainda, que colocava sobre dois animais, no caso aqui 2 bois, ou para transporte ou para a lavoura. Então esses animais, por mais arredis que fossem, eles aprendiam a ficar naquela condição. Eles eram amansados, portanto. Então, era colocado esse jugo sobre ele para eles aprenderem a viver naquela condição. Então, voltando para o outro slide, quando Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, é justamente isso. Jesus é um instrumento, é uma operação de Deus, de Jesus, sobre a nossa vida. Ele toma a palavra jugo para que nós pudéssemos compreender a sua linguagem, que portanto era uma ação dele, assim como o jugo tem uma ação do homem sobre o animal, que domestica o animal e faz o animal ficar manso, quieto, obedecer àquela situação. Assim Jesus opera em nós esse estado de humildade e de mansidão. Então a palavra mansidão vem disso, de uma operação exterior, de algo que é imposto sobre alguém, e daí vem a palavra mansidão. Muito bem, vamos lá. A expressão no grego é praotes, e significa a disposição tranquila, equilibrada em espírito, que mantém as emoções sob controle. Então, a emoção tem a mansidão tem uma relação com, aí nós vamos lembrar lá de Gálatas capítulo 5, versículo 22, porque no
fruto do Espírito, uma das facetas do fruto do Espírito, e aqui aproveitamos, já que estamos numa escola, lembrar que não são os frutos do Espírito. A expressão correta não é frutos, mas o fruto. É um fruto só, porque ele retrata o caráter de Cristo em nós. E esse fruto tem suas facetas. Uma delas é a mansidão. Lembre que no mesmo grupo aí, uma outra faceta é a temperança, que é o autodomínio, é o controle, é o autocontrole. Então, a mansidão tem a ver com esse controle das emoções. Então, a mansidão é a manifestação do meu caráter que revela-me que eu sou capaz, revela que eu sou capaz de manter minhas emoções controladas e ser, portanto, manso, mesmo diante da adversidade. Então, vou pegar novamente Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, aprendam de mim, tome o meu jugo, sejam controlados. Mansidão deve ser a natureza do caráter cristão. É a mesma questão da humildade. A mansidão deve ser a natureza do caráter cristão. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, é a natureza do caráter cristão, porque todas essas facetas do fruto do Espírito resulta no caráter de Cristo em nós. Então, nós assumimos em nosso caráter o caráter de Jesus. Esta é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós. Então, mansidão passa a ser, portanto, a característica dos pacificadores. E é esse o desafio desse segundo objetivo em nosso segundo tópico. É mostrar que os mansos, eles têm essa capacidade de pacificação e de conciliação. E aí eu chamo a atenção para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, que diz: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Então é a característica dos pacificadores. Olhe, não convém contender. Eu gosto disso aqui, porque mansidão é uma característica daquele que evita a contenda e promove a paz, promove a conciliação entre os irmãos. E o terceiro objetivo dessa lição é frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Como é que é isso? Primeiro vamos para a expressão, a palavra longanimidade. Ela vem do grego macrotomia, é a tolerância que suporta injúrias e aceita situações de irritação ou dor, o oposto à impaciência. A etimologia da palavra sugere firmeza da alma. Isso porque na palavra longanimidade tem a palavra long, de longo, e a palavra anime, que é a palavra para a alma. Então, a longanimidade é o estado da alma, é a firmeza da alma diante de uma oposição, diante de uma afronta, diante de uma provocação. Então, essa pessoa consegue manter o controle e ter paciência para com aquele estado de provocação. Então, no outro slide aí, é a longanimidade de a longanimidade é a qualidade de autodomínio em face à provocação. Por isso que a Bíblia diz que Deus é longânimo, isto é, ele é longo em seu ânimo. O ânimo de Deus se torna pronto, paciente, longo, para dar oportunidade
àquele que lhe provoca a ira, àquele que lhe afronta. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Por quê? Ele não quer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, longânimo aí está relacionado com o tempo que Deus dá. Nesse tempo, Deus suporta o pecado, Deus suporta a afronta. Vamos aí para o próximo texto, para você entender melhor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, diz: os quais, noutro tempo, foram rebeldes. Olha só. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então Deus esperava, Deus deu tempo, esperando o arrependimento, esperando uma mudança de comportamento, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então a palavra longanimidade tem a ver com esse tempo que se dá a alguém a mudar de comportamento. E por isso, a palavra longanimidade tem que estar relacionada também com suportar. Porque esse que está esperando, que aqui é Deus, ele suporta dentro desse tempo o pecado, a afronta. Por isso que o versículo diz, a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Aí Efésios 4, versículo 2, vai dizer: com toda humildade e mansidão, olha só, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a longanimidade é um atributo de Deus que ele compartilha conosco. Existem atributos de Deus que são incomunicáveis, como, por exemplo, Ele é o único que é todo-poderoso, Ele é o único que é onisciente, Ele é o único que é onipresente. Mas existem atributos de Deus que são comunicáveis, que nós podemos ter esse atributo da natureza de Deus em nós. E a longanimidade é um desses atributos de Deus, que, assim como Deus suporta a afronta, tem paciência para com os meus e os seus pecados, para nos dar tempo, oportunidade para nos arrependermos, Paulo está dizendo em Efésios capítulo 2 que nós devemos agir da mesma forma, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então a longanimidade é aquele atributo de Deus que está em mim, que está em nós, que me dá capacidade para perdoar o meu irmão, para suportar a ofensa do meu irmão em amor, talvez, claro, na esperança de que aquele irmão se arrependa e mude de postura. Bem, concluindo, essa conclusão aqui é uma que eu coloquei aqui, na verdade é um resumo, né, da conclusão que está em nossa lição. A humildade fortalece a unidade. Por quê? Quando todos nós somos humildes, então termina que eu promovo a unidade. Lembre-se que Paulo diz uma palavra e diz assim: ninguém atente para o que é seu, mas cada um para o que é do outro. Em outro momento, Paulo diz assim: olha, vocês devem considerar uns aos outros superiores a si mesmos. Você deve considerar o outro superior a si. Este senso de humildade, quando todo mundo tem esse senso, quando todo mundo olha o outro com humildade, quando todo mundo se comporta com humildade, não olha as pessoas de cima para baixo, mas olha no mesmo nível, então isso contribui para a unidade da igreja. A mansidão é aquele sentimento que nos ajuda a gerir conflitos. Portanto, quando eu sou manso, quando eu tenho a capacidade de controlar minhas emoções, a minha raiva, o meu ódio, o meu desprezo, então eu revelo um caráter de mansidão. E é nesse momento que, portanto, eu tenho capacidade para gerir os conflitos que porventura se instalem no meio da igreja.
A longanimidade suporta os erros dos alheios. Então, foi o que eu acabei de dizer há poucos momentos. Quando eu sou longânimo, eu tenho a predisposição em dar ao outro a oportunidade de se arrepender, e isso faz com que eu tenha capacidade de suportar os erros dos outros. Então ele vai dizer, quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus é glorificado. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu espero que tenha conseguido contribuir com você com esse leve subsídio para a sua lição da Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer, não é, no dia 14 de junho, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, e eu te espero em um próximo vídeo.